Você está pensando em se tornar vegetariano, ou já é vegetariano, está pensando em se tornar vegano, ou come carne, tem uma dieta onívora, mas quer pular já para o veganismo? Se você quiser mais algumas informações importantes para você poder fazer essas transições de forma saudável e segura, já dê o seu like nesse vídeo, compartilhe com pessoas que também tenham esse interesse, que eu conto muito com a sua ajuda. Nada melhor do que compartilhar com vocês um pouquinho do meu próprio processo de me tornar vegetariano. Eu não sou vegano, né? Às vezes as pessoas me perguntam se eu sou vegetariano ou vegano. Só para a gente conceituar, né? O vegetarianismo não come nenhum tipo de carne, né? Mas come os outros produtos, inclusive produtos de origem animal. E o veganismo, existe uma postura de não consumir nenhum alimento de carne, nem que tenha origem animal, né? Inclui aí os ovos, inclui o leite, inclui o mel e outros produtos que vêm do reino animal. O grande erro que eu fiz quando eu fui me tornar vegetariano, eu tinha 18 anos, e naquela época tinha pouca informação, ou a gente também não tinha tanto acesso quanto hoje. O que aconteceu? Eu fui parando de comer carne, eu parei de comer peixe, depois parei de comer frango, carne branca, depois parei de comer gado, né, carne vermelha. E nesse processo eu tive muitos benefícios para a minha saúde no início, minha digestão melhorou, eu me senti com mais energia, eu até emagreci, né, com esse processo de tirar a carne da dieta. Só que ao longo do tempo eu cometi alguns erros. E os erros mais comuns que as pessoas que estão fazendo a transição para o vegetarianismo, né, ou seja, tirando a carne da alimentação, é não ter uma dieta diversificada e uma dieta que seja rica em vários nutrientes. Então eu fui aquele vegetariano assim meio sem vergonha que a gente brinca, né? Que eu deixei de comer carne, mas o que eu coloquei no lugar? Eu coloquei um monte de derivado do leite, né? Eu passei a comer muito mais farináceos, tá? Então, assim, não foi uma troca bacana. Por quê? Porque a gente sabe que farináceos, derivados do leite, são alimentos extremamente inflamatórios do organismo, né? São proteínas de difícil digestão, além de aumentarem a resistência à insulina, aumentar os níveis de glicose e de insulina no organismo, o que também não é uma coisa bacana do ponto de vista da saúde preventiva, da prevenção de inúmeras doenças que cursam com resistência à insulina, a própria diabetes, a hipertensão, a doença cardiovascular, a obesidade, entre outras, tá? Então eu acabei me refugiando aí nos laticínios e nos farináceos, e isso não foi bacana. Depois de um tempo, é óbvio que eu passei a apresentar sintomas desse desequilíbrio alimentar, e no meu caso, eu estava morando num ambiente também muito úmido e frio, eu comecei a ter quadros que eu não tinha de rinite alérgica, eu passei a ter quadros até de broncoespasmos, ou seja, meu pulmão dando sinal de que estava com uma certa dificuldade de respirar. Eu achei muito estranho aquilo, né? Que eu me exercitava bastante, fazia atividade física, mas realmente a alimentação que estava muito ruim. Então, a partir daquele momento, quando eu consultei com uma médica, ela falou, olha, tira os laticínios. Aí eu comecei a me atentar de que realmente a alimentação ela era muito importante e eu estava fazendo da forma incorreta, tá? Então, hoje, o vegetarianismo, se você é uma pessoa que é carnívora e está querendo diminuir a carne e até se tornar vegetariano, é importante você ter na sua alimentação os 4 grupos alimentares que têm boa diversidade de nutrientes, em especial das próprias proteínas. Eu já falei aqui num vídeo anterior no canal de que existe o grupo das leguminosas, são os feijões, as lentilhas, o grão de bico, né? Tem vários desses grãos que têm uma quantidade de proteína e nutrientes muito boa. O segundo grupo são os cereais, e aí a gente tem o próprio arroz, a quinoa, dentre outros, muito importante, até o milho, só que o milho, de preferência, um milho que já seja triturado, um fubá, né? Algo assim, porque é mais fácil de absorver. Em terceiro lugar, o grupo das oleaginosas, né, que são as sementes, né? Então, sementes de abóbora, de girassol,
a própria castanha, as amêndoas, as nozes e por aí vai. E no quarto grupo a gente colocaria os vegetais como um todo, porque os vegetais também têm muita proteína, tem muitas fibras também, mas tem muita proteína. E, acima de tudo, os vegetais coloridos, né? Os verdes escuros, os vermelhos, os amarelos e assim por diante, eles têm um grande teor e concentração de antioxidantes. E é muito importante que a gente tenha um constante aporte para o nosso organismo de antioxidantes pela dieta, porque o nosso corpo envelhece pelo acúmulo dos radicais livres, aquilo que nós chamamos de estresse oxidativo. É um tipo de estresse que acontece no nosso envelhecimento. Se a gente tem uma dieta rica em alimentos alcalinos, com PRAL negativo, né, que é bem alcalino, se nós temos uma água alcalina, com um ORP bem negativo, com poucas cargas oxidantes, tudo isso ajuda o nosso corpo a se defender da geração exagerada de radicais livres. Radicais livres são importantes para o corpo, porém nós precisamos estar sob medidas. Quando eles estão em excesso, eles vão acelerar processos de envelhecimento no nosso corpo. Então, a dieta vegetariana, ela tem uma grande qualidade, que é a capacidade, quando ela é bem feita, de diversificar nutrientes e antioxidantes. Então, se você come desses 4 grupos alimentares, e todos esses grupos alimentares que eu fui falando aqui, todos eles são veganos, né? Ou seja, eles não vêm dos animais. Então, um vegano, ele pode ter bastante nutrientes desses 4 grupos alimentares. Eu incluiria um quinto, que são os tubérculos. Os tubérculos são raízes, né? Como a mandioca, a batata doce, o inhame, o cará. Ou seja, é possível um vegano se alimentar e ter saúde? É possível. É mais difícil porque exige dessa pessoa que ela cozinhe, né? Porque muitas vezes ela vai comer fora. Comer fora é um problema, né, pessoal? Porque quando você come fora, você não sabe a panela que foi utilizada, se tinha alumínio, se tinha ferro, se tinha liga metálica, níquel, que é tudo toxina ambiental. Você não sabe se usaram azeite de oliva, né, na dieta. Geralmente, para cozinhar, usaram lá um óleo de soja, que é terrível para a saúde cardiovascular, né? Você não sabe se compraram orgânicos, e geralmente não são orgânicos, né, quando geralmente é divulgado. Ou seja, quando nós comemos fora, nós perdemos completamente o controle da nossa dieta, sem contar os temperos industriais, sem contar todos os outros químicos no processo de produção dos alimentos. Então, o ideal do vegano é que ele faça a sua própria comida. Só que a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, nem sempre é fácil a gente fazer a nossa própria comida. Fazer comida gasta tempo também. A gente é um investimento de tempo excelente, mas toma bastante do nosso tempo, né? Então, assim, a pessoa que consegue hoje ter esses 5 grupos alimentares e comer em casa, dá para ser vegano e ter muita saúde. O vegetarianismo, ele dá um leque um pouco maior, porque vai inserir os ovos, vai inserir o queijo, vai inserir o próprio leite, que eu não recomendo, mas pedaços de queijo bem curado, às vezes um ovo. Se a pessoa não tem nenhum tipo de intolerância e sensibilidade, é interessante, porque são alimentos ricos, né? Com bastante proteína, bastante nutrientes. Então, assim, pessoal, o que eu posso dizer em relação a vegetarianismo? É muito fácil fazer, é muito tranquilo ficar sem a carne. As pessoas que deixam de comer carne, elas diminuem o risco de um monte de doença, porque a gente tem que entender que na cadeia produtiva, o alimento carne veio de um animal, de um ser vivo. E esse ser vivo comeu todo o resto, né? Comeu os vegetais, o pasto, as rações, né? Que hoje são transgênicas, que tem milho transgênico, soja transgênica, que tem agrotóxico. E esses animais, infelizmente, eles recebem uma quantidade de vacinação, quantidade de anabolizantes, quantidade de substâncias que estimulam a lactação, que é absurdo, é pecaminoso, né? Além dos antibióticos que utilizam para que esses animais ganhem um peso mais rápido. Ou seja, o processo de produção na carne ele se tornou uma coisa bizarra, é uma coisa completamente insustentável para o planeta, a gente sabe disso, e está muito poluída essa carne. Então, quando você come a carne, na gordura da carne está cheio de toxina ambiental, né? Porque esse animal foi acumulando na gordura dele, é que nem nós. A gente tem um monte de metal pesado, de solvente, de agrotóxico, de porcariarada dentro da nossa gordura. Então a gente precisa fazer detoxificação, mas os animais, coitadinhos, eles são alimentados nesse esquema. Então quando você come a carne deles, você está se poluindo um pouco mais.
Além do que a carne ela é muito mais putrefata, né? No momento que o animal foi morto, a carne se decompõe. Então você está comendo um alimento que já não é fresco, não importa que está lá bonitinho na prateleira do mercado, mas já está ali às vezes há horas, naquilo ali já está acontecendo um processo de putrefação, ou seja, muito mais bactérias patogênicas estão se multiplicando nessa carne, né? É um alimento que vai ser pesado para a digestão, é um alimento que exige, né, da tua flora intestinal muito mais, tá? Então, quando a pessoa tira as carnes da dieta, em geral, todos os estudos de longevidade mostram que pessoas mais vegetarianas são mais longevas, tá? Só que são pessoas que fizeram dietas bem equilibradas. Então, você que é vegetariano ou quer se tornar vegano, uma coisa que é fundamental, tem que fazer exames rotineiros. 2 vezes por ano, fazer medição de B12, medição de ferritina, medição do hemograma, medição de homocisteína, que é fundamental e nos vegetarianos às vezes aumenta, porque tem carência da B6, da B9, da B12, da B2, tá? Então a gente precisa fazer esse exame. O que mais de exame que é importante ser feito? Bom, toda ácido úrico, ureia, os vegetarianos têm que cuidar bastante também, porque às vezes sobe um pouco. E você vai ter que ter um acompanhamento médico rotineiro. Saúde intestinal tem que estar sempre sendo avaliada, tá? Então, assim, alguns micronutrientes como o zinco, o cálcio, o ferro, que mais? A B12, né, que eu falei agora para vocês. São alguns nutrientes que muitas vezes, vitamina C, muitas vezes você vai ter que fazer, às vezes, algum aporte de proteção ou de otimização desse metabolismo, você vai ter que suplementar. Por isso que eu suplemento muito, né? Pessoas vegetarianas têm que fazer suplementações bem indicadas, às vezes de hormônio D, de outros hormônios, né? Então tudo isso precisa ser avaliado por um médico, um nutrólogo, um médico que trabalha com medicina ortomolecular, né? Alguém que entenda da parte de suplementação e que entenda da parte de intestino. Mas voltando à pergunta do vídeo, é muito tranquilo fazer essa transição do carnivorismo ou onivorismo para vegetarianismo, e se você quiser se tornar vegano, eu diria que vegano é uma dieta muito interessante sob vários pontos de vista, plant-based também, que é baseada só em plantas e frutas, é muito próxima da vegana, mas o veganismo a gente tem que ficar de olho também, porque às vezes há uma restrição de alguns micronutrientes que o paciente tem que fazer os exames, tem que acompanhar para não ter nenhum problema de saúde relacionado a isso. Mas assim, quem come carne, pessoal, já tem problema de saúde, tá? A carne é um alimento que vai intoxicando o organismo, que vai aumentando gordura visceral, que é pesada a digestão. Então assim, se você quer se tornar vegano, eu diria que vegano é uma visão também ideológica, é uma visão que traz o conceito de onde vem essa carne, o quanto que ela produz impacto no ambiente, o quanto de água esses animais têm que beber, o quanto de buraco na camada de ozônio esses animais também geram com suas flatulências, né? Os puns mesmo, né? Que são soltos, né? Durante o processo de produção. Isso tudo acaba destruindo a camada de ozônio, sem contar na devastação das florestas e dos microbiomas, porque esses animais pisoteiam o solo e o solo é difícil de se recuperar, né, depois que você tem uma pecuária bem intensiva, sem contar nos detritos, na urina, nas fezes desses animais, né, e de todo o sofrimento animal, que é muito importante ser enfatizado, né, que por que às vezes a gente tem carinho com um bichinho, né, um cachorrinho, um gatinho, e pega no colo e bota na nossa cama e faz todo o carinho, e com o boizinho não, e nem com o porquinho, e nem com a galinha. É uma coisa estranha, né? Esse especismo de, às vezes, dividir espécies que merecem o nosso carinho, amor do ser humano e outras que merecem morrer para alimentar a gente. Eu acho estranho, realmente, esse comportamento, mas eu acho importante também a gente respeitar as pessoas nas suas decisões, não é mesmo? Então, ninguém está aqui julgando ninguém, mas é um pontinho de reflexão que a gente tem que ter. Que estranho, por que a gente trata de forma tão diferente seres sencientes, seres que têm sensibilidade, que têm sistema nervoso, que nos ajudam sobre vários aspectos, né, que fazem companhia para a gente, e alguns a gente quer ter carinho e amor, e os outros a gente quer se alimentar da carne deles. É meio estranho, vocês não acham?
Então, sugiro vocês verem 2 filmes, quem está nesse processo, que é A Carne é Fraca, excelente filme, antigo, mas muito atual, e Terráqueos, excelente também, para quem quer dar uma mexida aí nessa reflexão. Pessoal, desculpa o vídeo longo, hoje ficou um pouco mais longo, mas era contando um pouco da minha história no vegetarianismo. Hoje eu sou vegetariano há muitos anos. Aqui, ó, tem massa muscular, tenho força, faço musculação todos os dias, tenho uma grande hipertrofia. Então, esse conceito de que vegetarianismo deixa o cara franzino, fraquinho, não fique falando mais essa besteira, porque não é isso, é muito mais do que isso. Tá bom? Se você gostou, já dê esse like e compartilhe esse vídeo. Até mais.